conteúdo que a gente produz aqui. Estamos muito felizes pelo respaldo que estamos recebendo do público e ficamos sempre à disposição. Entre em contato conosco para sugerir pessoas a serem entrevistadas, temas a serem abordados. E no nosso caso, que a gente está nessa, digamos assim, nessa fase mais cultural do programa, dica de filmes e análise de filmes e desenhos, bom, mande a sua sugestão de filme e desenho para a gente analisar aqui no programa, beleza? Então, semana passada não tivemos programas, sabe como é, gente? Às vezes realmente não dá, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas graças a Deus já retomamos essa semana da melhor maneira possível, ok? Então, dando continuidade à nossa fase mais cultural do programa, por falta de uma palavra melhor eu vou usar essa, a gente vai analisar hoje o que... Bom, antes disso, pode parecer talvez um pouco esquisito para quem viu o tema do programa aqui. Hoje, no caso, vai ser não um longa-metragem, uma animação, mas sim um desenho animado da década de 90 chamado Dog Funny. Então, acho que o Pedro já deve ter pegou a fase, né, da TV Cruz, né? Cruz, da TV Cultura também. Década de 90, acho que foi uma década muito rica em termos de desenhos animados, né? Então, você tem toda uma tradição já da década de 60, 70, Thundercats, Caverna do Dragão. Você tem também os animes que começam a chegar no final da década de 80, que é o Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, Dragon Ball, Pokémon. E você tem uma série de coisas sendo produzidas muito bacanas também, especialmente pelos estúdios da Nickelodeon, que tem um livro que fala sobre essa era de ouro, né, da Nickelodeon, da década de 90. Então, você tem desenhos como o próprio Dog Funny, você tem o Hey Arnold e uma série de outros, Rugrats também. Então, eu tô aqui para analisar especificamente o Dog Funny. Por que eu escolhi esse desenho? Bom, primeiro, um caráter por causa do sentimento nostálgico, né, que vem na gente quando a gente fala desse desenho, e porque eu acredito que esse desenho, apesar do que parece, do que pode parecer melhor, ele acaba abordando temas centrais e muito profundos. E a gente pode até ver que por meio desse desenho a gente pode tentar adquirir uma certa atitude com relação à vida muito parecida com a do Doug. Eu espero que durante a minha explanação esse ponto fique mais claro. Então, em síntese, Dog Funny, ele foi originalmente uma história em quadrinhos que foi adaptada no início da década de 90 para um desenho animado pelos estúdios Nickelodeon, nos Estados Unidos. Ele chegou aqui ao Brasil, meados da década de 90, e foi transmitido pelo SBT no programa TV Cruz, tchau, para aqueles que sabem o que eu estou falando. E depois acabou sendo transmitido também pela Cultura, alguns canais fechados, e infelizmente acho que acabou se perdendo. Você pode encontrar os episódios disponíveis, alguns no YouTube, salvo engano, baixar para torrent também. Mas do que trata o desenho Dog Funny? Não é um desenho de super-heróis, ninguém tem superpoderes, não tem nada muito mágico. É a vida de um garoto de 12 anos chamado Doug, tem uma irmã mais velha chamada Judy, e ele se muda com a família para uma cidade de 20 mil habitantes chamada Bluffington. E ele, com 12 anos, ele enfrenta os principais problemas e dramas de um garoto de 12 anos que vai para uma cidade que não conhece ninguém e tem que se adaptar. Então ele tem que lidar com bullying. Na época não tinha nem esse termo, né, bullying, a gente nem usava essa palavra. Ele tem que tentar conquistar a garota que ele gosta, a Patty Maionese, tem que fazer novos amigos, se adaptar a uma cultura de cidade do interior, etc, etc. Ou seja, ele lida com as questões do cotidiano de todo garoto de 12 anos que vai para uma cidade nova. E a parte mais, digamos assim, o que dá um tom muito bacana e diferente para o desenho é que ele tem um diário, né? E toda a história é o que? É o Doug narrando do ponto de vista de fora da história como o dia dele tem se passado. E no final do dia o que ele faz? Ele pega tudo aquilo que aconteceu com ele durante o dia e todo final de episódio nós o vemos escrevendo no diário. Então, por que uma história, digamos assim, tão corriqueira, que trata de eventos do cotidiano, foi escolhida por mim hoje para fazer uma análise sobre ela? Bom, por vários motivos.
Primeiramente, como eu disse, é porque eu acho que isso acaba trazendo muito sentimentos nostálgicos com relação a uma época em que você precisava estar muito atento à programação da TV, porque se você perdesse um episódio, você não ia ver mais. Então você não tinha essa facilidade hoje de Netflix, Amazon Prime, etc. Ou seja, se você não chegasse em casa às 10h30 da manhã, você não sabia como que o Goku ia derrotar o Freeza, né? Então é uma coisa que quem nasce hoje não consegue entender, aquela aflição de você estar saindo do futebol, sua mãe não chega, você tem que chegar em casa, daí pega o carro, você tem que chegar, assiste o desenho sujo, depois toma banho, fica atrasado para a escola, etc. Essas coisas que fazem com que a infância fique um pouco mais divertida, né? Você ter à disposição tantos conteúdos, bom, tem um lado positivo nisso, mas tem um lado negativo também, porque a gente acaba desvalorizando muito mais o conteúdo que a gente recebia, porque não era sempre que a gente vai receber. Então essa é uma reflexão interessante para uma sociedade em que a gente está tão acostumado a ter as coisas de maneira tão acessível, ao toque de um controle remoto. Muito bem. Esse caráter, né, esse caráter distinto do Doug, de ele contar a própria história escrevendo num diário. Acho que infelizmente isso é uma prática que foi abandonada e é uma prática que a gente deveria retomar. Eu digo isso por uma questão, até do ponto de vista existencial, seria uma prática muito boa. Por quê? Bom, primeiramente porque toda filosofia, boa parte da filosofia, parte da questão quem sou eu. E por mais que seja uma questão aparentemente simples, se você tenta responder essa pergunta, você vai perceber que é uma questão bem complexa. Porque você vai acabar falando qual o seu nome, o que você faz, de onde você é, mas nada dessas coisas responde exatamente quem você é. E para saber quem você é, você precisa fazer o quê? Você precisa primeiramente se examinar. E como que você faz isso? Bom, é muito fácil nós enxergarmos aquilo que está à nossa volta. Por quê? Toda a estrutura do nosso ser é voltada para você olhar para fora. Tem aquela velha história, né? É muito mais fácil de ver os defeitos do outro do que o seu próprio defeito. Justamente porque a nossa estrutura é voltada para fora, olhar para fora. Agora, quando você quer, por exemplo, olhar se tem uma coisa de errado com o seu rosto, você precisa do quê? Você precisa de um espelho. Agora, para você olhar para o seu corpo, você tem um espelho. Como é que você faz para olhar para o seu mundo interior, para a sua consciência, para a sua alma? E o remédio clássico para isso, que todas as tradições espirituais sérias têm, é o exame de consciência. Ou seja, é o pé da letra mesmo, você vai examinar a sua consciência. E uma das maneiras de você fazer isso é justamente escrevendo um diário. E o diário, ele ganha uma importância ainda maior pelo seguinte: hoje nós não estamos habituados mais a escrever nada. Ou se nós escrevemos algo, nós escrevemos na tela de um smartphone ou do computador, em que você tem um negócio chamado corretor automático que corrige todos os seus erros. Ou para aqueles que não se importam com os erros, escreve tudo errado mesmo. Então perceba que ao fazer isso, nós estamos o quê? Nós estamos diminuindo a qualidade da linguagem que nós estamos usando. Porque nós não precisamos mais escrever de uma determinada maneira. Existe uma série de correntes pedagógicas que falam que não existe certo ou errado, é tudo uma questão de convenção. Bem, em certa medida é uma convenção, mas o fato de você escrever nós vai, nós volta tem uma diferença considerável, né? Acredito eu. Até para no futuro, para você conseguir um emprego, se tornar um escritor eventualmente, para transmitir uma certa beleza pela linguagem que você usa, isso é muito importante. Então, o que escrever um diário poderia fazer de bem? Bom, primeiramente, você precisaria estar diariamente se examinando, ou seja, se perguntando: por que eu fiz isso? Por que eu tive uma reação violenta quando aquela pessoa disse isso? Por que eu omiti algo de errado que eu fiz? Por que eu menti? Esse é o primeiro passo para você se conhecer. Então, um filósofo que eu já citei aqui algumas vezes, José Ortega y Gasset, filósofo espanhol, que ele tem a frase: o olho não vê a si mesmo. Justamente por a gente ter essa grande dificuldade de nos enxergar, a gente tem que fazer um exercício diário de examinar a nossa consciência colocando coisas no papel. Porque quando nós colocamos as coisas no papel, as nossas ideias adquirem muito mais clareza, uma vez que elas são concretizadas em algo físico. Além disso,
isso nos forçaria a escrever, algo que nós não fazemos mais. E com isso falando como professor que pega provas com erros de ortografia elementares, erros crassos, isso seria muito benéfico para que nós possamos melhorar a escrita dos nossos alunos, dos nossos jovens. Porque uma criança hoje que nasce com o smartphone na mão, ela tem uma enorme dificuldade para muitas vezes compor um texto simples. Isso vai impactar o quê? Vai impactar no desenvolvimento dela, no desenvolvimento social, psicológico e profissional lá na frente. Então perceba que um desenho que aparentemente nada tem de brilhante, ele mostra uma atitude saudável que cada um de nós podemos ter para ter uma clareza maior de, primeiro, quem nós somos e, segundo, para desenvolver um pouco mais a nossa linguagem. Pensem no número de palavras que uma criança aprende dos 4 aos 10 anos. Quantas palavras um adulto aprende dos 30 aos 40? A pessoa pode talvez passar dos 30 aos 40 anos sem aprender uma palavra nova. Então perceba que nós estamos nos fechando, nós estamos, em certo sentido, até emburrecendo por meio do uso desenfreado da tecnologia. A tecnologia é uma coisa boa, deve nos servir, evidentemente, mas ela não oferece todas as respostas. Longe disso. E no final das contas, a gente precisa muitas vezes daquele professor raiz que mandou você fazer um caderno de caligrafia e escrever um diário, porque isso vai impactar significativamente o seu desenvolvimento. Agora, como que o Doug nos ajuda a fazer isso de uma maneira diária, cotidiana e estruturada, nós vamos descobrir no próximo bloco. Não saiam daí. Falhas na partida do seu carro? O consumo de combustível aumentou? Danos no filtro de combustível, nas velas e bomba do motor? Perda de potência? Xiii! Acho que está na hora de abastecer em um local de confiança, hein? Vá até os postos da rede Petrobras em Guararema. Neles, você encontra combustível com qualidade garantida, além da maior linha de óleos, filtros e aditivos da cidade. E pode confiar, lá não entra gasolina formulada. São 3 postos de confiança na cidade. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer em bem servir. Mega FM. Música boa, informação e bom humor. Você pode ouvir no mesmo programa. Mega Festa. Domingo às 10 da manhã, ao vivo. Vem pra festa. Mega. Diferente e surpreendente. Graxinha Autopeças e a hora certa. 12:44. Então, gente, aqui durante o intervalo teve um momento de nostalgia, né? Eu conversando aqui com o Pedro e fico feliz que ele identificou uma coisa que eu venho falando há algum tempo, né? Tem até um artigo meu no Jornal Novo sobre isso. A queda na qualidade dos desenhos animados produzidos, acho que a partir dos anos 2000. Um pouco mais, acho que a partir dos anos 2000 começou a decair e depois foi ladeira abaixo. Mesmo, vamos lá, o Bob Esponja, que dentre os novos é um dos melhores, é um desenho meio bobinho, né? Vamos combinar. Tem, assim, eu tô falando do melhor dos novos, né? Então, critério. Então perceba que a gente não encontra mais um desenho animado com essa sofisticação do Doug. Por exemplo, de você lidar com dilemas morais sérios. Dilemas morais para uma criança de 12 anos até para um adulto. Então, você colar ou não, quais são os impactos disso, você dizer a verdade, você ser honesto, você ser covarde, se esconder, fugir de uma briga. E tudo isso sendo analisado do ponto de vista do personagem principal da história,
que no final do dia se recolhe para fazer um exame de consciência ao lado do seu grande amigo Costelinha, o cachorro, né? Então a gente tem que tomar cuidado para aquilo que nós enxergamos no desenho animado, nós não passarmos por cima pensando que é uma bobeira de criança. Por quê? Porque muitas vezes as noções de certo e errado, bem e mal, feio e belo, as primeiras noções nós adquirimos por meio da cultura que nós absorvemos. E uma criança, bom, acho que toda criança, acaba assistindo em maior ou menor quantidade desenho animado. Logo, se você tem desenhos animados que não são esteticamente belos, como por exemplo Peppa Pig, desenhos animados bobos, que não transmitem absolutamente nada de bom, bom, imagina que o desenvolvimento da criança, desenvolvimento moral, existencial, ético, vai ficar muito prejudicado. Perceba que você tem gerações de pessoas que cresceram escutando música clássica sem perceber por meio do Pica-Pau, Tom e Jerry, Pernalonga, Patolino, etc. Acho que todo mundo aqui conhece, bom, todo mundo não. Quem nasceu de 1985 em diante deve conhecer a ópera O Barbeiro de Sevilha. Por quê? Porque foi uma ópera que foi tema de um episódio do Pica-Pau. Então perceba, olha a cultura de mundo que você está adquirindo assistindo um desenho. Eu assisti um desenho também chamado Carmen Sandiego, que era uma aula de geografia, história, cultura geral. Perceba que desenhos assim inteligentes, bem elaborados, hoje é de um esquematismo subginasiano a complexidade de muitos desenhos que nós absorvemos. Então, que desenho hoje vai tratar, por exemplo, da questão do bem, do mal, do certo e do errado? Que desenho hoje você vai ter um narrador que é o personagem do desenho que se recolhe no final do dia para avaliar como foi seu dia? A gente não tem. Então, isso é um impacto da absoluta confusão moral que nós vivemos na nossa sociedade. E perceba como a cultura acaba sendo um reflexo disso. Eu estou falando aqui de algo que eu gosto muito, não assisto tanto quanto eu gostaria, mas gosto muito de assistir desenho animado, que acho que é uma maneira boa de você permanecer em contato com a criança que você foi, em alguma medida precisa continuar sendo para não se tornar um adulto chato, né? E um senhor, uma senhora, o fenômeno da tia chata, né? Tia chata que chega para estragar a festa, né? Então você tem que manter um pouco de uma criança dentro de você. Agora, você tem que manter uma criança sadia dentro de você, uma criança que assistiu Pica-Pau, Tom e Jerry, teve um contato com desenhos animados de boa qualidade. E me preocupa o impacto que desenhos animados hoje terão nas futuras gerações que estão aí. Será que uma pessoa vai chegar com noções claras do que é certo, o que é errado, o que é o bom, o que é o mal, o que é o feio, o que é o belo, na adolescência, na vida adulta? Então aí chama para o nosso exame de consciência. O que nós estamos produzindo culturalmente como sociedade que está sendo consumido pelas crianças? Isso a gente tem um impacto até nos filmes Disney, né? Os melhores filmes da Disney, acho que vieram antes dos anos 2000. Então você vai falar qual o grande filme que a Disney produziu depois dos anos 2000. Eu não consigo citar um aqui. Grande geração da Disney, o que é? Pinóquio, A Bela Adormecida, é Aladdin, é Peter Pan, O Cão e a Raposa, A Espada Era a Lei, tudo coisas que vieram antes dos anos 2000. Então eu me pergunto, o que aconteceu? Alguma coisa de muito errado aconteceu com o mundo cultural. O Valente talvez seja o mais sofisticado, mas assim, é muito pouco, né? A gente está dos anos 2000 até agora, 19 anos já. O que foi produzido em 19 anos? De 1930 a 1949, a Disney produziu a Branca de Neve e os Sete Anões, produziu Pinóquio, Dumbo, Fantasia, todos desenhos de elevadíssimo grau de qualidade, tanto do ponto de vista estético, moral e etc. E a própria Nickelodeon, o que hoje é produzido pelos estúdios Nickelodeon? Um estúdio que antes tinha Doug, Rugrats, Rocket Power, Hey Arnold, uma série de outros desenhos. Hoje, o Cartoon Network, né? O Cartoon Network é um retrato disso. Então, o que o Cartoon Network tem hoje de interessante? Acho que só Dragon Ball Super que passa lá, né? Então, a gente está falando aqui de desenho animado e, novamente, a tentação é a gente pensar, é coisa bobeira, coisa de criança. Mas, não, esse é o ponto, não é. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós temos necessidade de consumir cultura.
Por quê? Porque a cultura acaba sendo um espelho que faz com que nós possamos olhar para a nossa alma, para quem nós somos. Será que ninguém nunca teve a oportunidade de estar passando por um momento difícil na vida, assistir um filme, ler um livro e se identificar com um dos personagens daquele filme, daquele livro? Ora, se a natureza humana é algo perene, ou seja, algo que se mantém, que é algo constante, as questões que nos incomodam hoje, por exemplo, eu devo ou não casar, eu devo ou não obedecer meus pais, eu devo ou não entregar essa pessoa, eu devo ou não dar um soco no meu inimigo. Todas essas questões eram importantes há 4.000 anos, eram importantes há 2.000 anos, continuam sendo e continuarão sendo daqui a 2.000 anos. E se a gente tem uma cultura falsa, uma cultura que é um simulacro de cultura, que não está mais transmitindo essas questões, bom, a cultura vira o quê? Vira um mero entretenimento. Você entra no cinema para, durante 2 horas, sair um pouco da sua vida, que para você é uma vida muitas vezes miserável. Você faz isso para se esquecer, daí você volta para sua vida. Ora, se a arte se reduziu a entretenimento, ora, alguma coisa de muito errado está acontecendo. Então, o que a gente tem que fazer? Os artistas, os músicos, os intelectuais, os donos de estúdio precisam assumir responsabilidade por muitas das consciências deformadas que estão se formando hoje. Não, peraí, agora é um contrassenso. Muitas consciências deformadas que estão se desenvolvendo hoje, né? Então, acredito que o futuro de um país passa pelas suas crianças. E o futuro de crianças bem formadas passa pela produção cultural que está sendo veiculada pela mídia. Ora, se a gente não está disponibilizando conteúdo de qualidade para crianças, como que nós esperamos que elas serão adolescentes bem formados e depois adultos bem formados? Que negócio, você tem um barco, ele parte de um determinado lugar, do ponto A, que é chegar ao ponto B, um pequeno desvio no início do caminho vai se tornar um grande desvio lá no final. Então, a gente precisa o quê? Desde a infância, incentivar essas práticas, ou seja, escreva seu diário, assista a bons desenhos, conte a verdade, compre um cofrinho para guardar dinheiro. Todas essas pequenas práticas, elas vão ter um impacto gigantesco lá na frente no desenvolvimento psicossocial, profissional, existencial da criança de uma maneira geral. E não tenhamos dúvida disso, se hoje na sociedade existem tantas crianças, adolescentes e jovens perdidos, é porque todo esse público está cercado de adultos vazios. E adultos vazios que produzem desenhos, obras culturais de péssima qualidade que estão deformando a mente dos espectadores. Seja isso na televisão, no jornal, nas obras literárias, etc. A gente precisa resgatar os aspectos saudáveis e positivos da nossa cultura se, falando especificamente no Brasil, a gente quer superar essa crise atual, que não é uma crise unicamente de caráter econômico. Acho que a crise econômica é muito mais o reflexo de uma crise cultural e espiritual na qual nos encontramos, em que nós não sabemos mais quais são os nossos valores. E, como diz o gato para Alice, na Alice no País das Maravilhas, bem, se você não sabe onde ir, qualquer caminho serve, né? E talvez nós estejamos aí presos num grande labirinto e quem sabe um menino chamado Doug pode nos ajudar a sair desse labirinto pelo caminho certo, em vez de ser devorado pelo Minotauro. Muito bem? Então, semana que vem nós retornaremos com mais um filme, desenho animado. Nunca gosto de dizer de antemão para manter a surpresa. Vamos continuar a nossa análise na nossa degustação cultural de filmes e desenhos. Muito bem? Então tenham um excelente final de semana. Cuidem-se e fiquem com Deus. Tchau!